clear your ego. We go way back like some ganja and Palico or Calico vision. My mind's making decisions in your anatomy, and I back this with Deuteronomy or Leviticus. God made this word, you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say many. How many mics do I rip on the deli? Mini money, say many. I used to be underrated, now I take iron, makes my shit constipated. I'm more concentrated, so on my day off with David Sonnenberg I play golf. Run through Crown Heights screaming out, I'm so tough, problem with no man before black. Boa noite, pessoal, boa noite. Começa mais um programa de sucesso aqui na nossa rádio digital, o programa Abra Promos com o nosso grande locutor, Vitor Hugo. Tudo bem com você, Vitor? Boa noite, Rick. Tudo bom, meu querido? Como passou a semana aí, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tirando essa pandemia, aqui está tudo bem. A gente tem tomado todo o cuidado, né? Estamos sofrendo um bocado, né? Com certeza. Infelizmente, estamos sofrendo um bocado com essa pandemia, com essa questão econômica do país. E hoje eu trouxe pessoas para falar justamente disso, Rick. Convidados especiais aí. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso espectador que está aí do outro lado, o Rick já dedurou que está bombando aí nossa plataforma. Parabéns aí à Rádio Boa Música FM, sempre na ponta aí, trazendo aí ao interesse do público assuntos variados. Assisti o programa anterior, maravilhoso, falando aí da causa negra, muito atual, muito inclusive, massa. Em breve teremos um programa também falando a respeito desse assunto. É isso aí. Mas hoje, Rick, eu trouxe aqui convidados muito especiais, né? Um grupo de estudantes da ENESP, né? Músicos maravilhosos. Assisti um vídeo deles, eu falei assim, eu tenho que convidá-los para poder participar do programa e as pessoas do Brasil inteiro que estão ligadas conosco agora conhecerem um pouco mais a respeito desse rapaz. Todos jovens, Rick, com talento nato. Massa. E também trouxe a presença especial do Guilherme Boaventura, que vocês vão conhecer o trabalho desse rapaz aqui. A princípio, eu queria propor o seguinte, que cada um falasse um pouquinho, falasse o seu nome e se apresentasse para o nosso público. Vamos começar, pelo Guilherme. Guilherme, boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença. Sou muito grato por você ter aceito o nosso convite para vir aqui e esclarecer várias coisas interessantes para a gente. Vitor, eu que agradeço a oportunidade, aproveito para agradecer a audiência de todos os ouvintes da Rádio Boa Música, uma rádio excepcional, ao Rick Bastos pela oportunidade também, e como o próprio Vitor disse, eu sou o Guilherme Boaventura, hoje eu tenho 30 anos, resido aqui no Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. Eu tenho exercido a música, me apaixonei por este segmento, tenho estudado, tenho lutado para melhorar cada dia mais, porque é um segmento maravilhoso. A música, ela toca as pessoas, a música, ela transforma. Para falar um pouquinho da perspectiva econômica mundial e também, e principalmente, do nosso país. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, nosso convidado músico, super jovem, um grande amigo nosso, um amigo em comum, que é o Marco, lá do Centro Esportivo Jorge Bruder, ali em Santo Amaro, me indicou os meninos, mandou para a gente aqui o vídeo, e eu falei assim, mano, que pessoal bom, né? Então, tomamos a iniciativa de contatar aí o Vinícius, que trouxe com ele aí os parceiros Matheus e Nicolas, né? Que a gente viu o vídeo. Queria que você falasse um pouquinho de você, Vinícius, por gentileza. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar desse programa essa noite. Desde o momento que você me convidou, fiquei super feliz com o convite, né? Uma coisa muito gratificante. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que está assistindo aí, a toda a audiência. E meu nome é Vinícius Teixeira, né? Eu tenho 22 anos, eu moro no bairro do Cambuci, São Paulo.
E eu sou estudante de música da EMESP, como o próprio Vitor comentou no início, e assim como os meus colegas, né, o Matheus e o Nicolas, nós estamos tentando seguir essa carreira profissional da música, né? Somos todos jovens, eu me formei recentemente na faculdade Cantareira no passado, né? Fiz bacharel em música e bateria, e a gente está tentando seguir nessa onda aí, embora tenham várias dificuldades, né? Dificuldades econômicas, financeiras, mas como o Guilherme Boaventura comentou no início, a música é um negócio que toca a vida das pessoas, é uma coisa muitas vezes até difícil de explicar, né? Porque é difícil o ser humano viver sem alguma das artes, né? Sem esse meio de entretenimento. A gente está em casa nesse momento de pandemia e a gente está sempre buscando alguma coisa relacionada à arte, a gente assiste algum show na internet, assiste algum documentário a respeito de música. Então, a música é um negócio que realmente encanta. E ela trouxe esse encantamento para a minha vida também, por isso eu tô, não só eu, como todos os meus parceiros aqui, estamos tentando seguir nesse caminho Muito da música. bacana, inclusive, o seu comentário, Vinícius, de falar a respeito do efeito da arte na vida das pessoas nesse momento, que é um momento que ninguém aqui viveu. Ninguém estava preparado para uma pandemia como aconteceu, que afetou todo mundo, que está matando gente, e que as pessoas se isolam com o objetivo de, enfim, não adoecer, não falecer. Então, as pessoas isoladas em casa, você imagina o grau de ansiedade que isso causa, né? Os problemas emocionais que as pessoas têm, já falamos até no outro ocasião a respeito disso, né? Das pessoas estarem dentro de casa e não poder sair, e como elas se comportam, né? As pessoas que têm tendência para a ansiedade, para a depressão, e a arte, ela acaba sendo a ferramenta, o trampolim para que a pessoa não entre nessa, né? Então, você colocou de uma maneira bem bacana. Agora eu quero chamar o Matheus, né? O Matheus, já sei que é baixista, porque eu estou vendo o baixo lá atrás, ó. Não sei se ele está no quadro dele, mas estou vendo o contrabaixo lá atrás. Sei que o Matheus é baixista. Fala um pouquinho com a gente, Matheus, se apresenta. Boa noite a todos, um prazer aí, eu sou o Matheus, sou baixista, como o Victor falou, tenho 24 anos, e assim como o Vini, né, estudo na EMESP, conheci ele lá na Faculdade Cantareira, né, e estamos seguindo aí, né, nessa batalha de aprender a como viver de música online, como se virar aí com as gravações, com as reuniões online, com tudo online agora, as aulas. Esse é um advento, inclusive, né, que eu estava comentando com um amigo meu há pouco tempo, que, assim, gera uma tendência, né, natural, né, das pessoas procurarem as plataformas, se interessarem pelo mundo high-tech, né, pela internet, etc. Mas esse processo da pandemia acelerou tudo isso, né? Então, eu acho que essa tendência, ela chegou mais cedo, e mesmo depois da pandemia, eu acredito que ela vai continuar muito forte, né? Então, o que você comentou, como sobreviver da música, utilizando essas ferramentas, né, novas, que já estavam vindo, mas com uma certa lentidão, mas que agora são fato real, né? Não é verdade? Exatamente. É verdade. Agora eu vou chamar meu parceiro. Pode falar, meu querido, desculpa interromper. Imagina. Eu já até trabalhava online, assim, mas era bem menos, né? As pessoas até estranhavam quando eu oferecia, mas aula online, isso não funciona e tal. E hoje é o que a única opção que elas têm e o que mais elas procuram, né? Olha só que bacana. Agora vamos chamar o parceiro Nicolas. Cadê você, meu amigo? Tudo bem? Boa noite. Fala um pouquinho. Apresenta pra galera. Meu nome é Nicolas, tenho 19 anos, também sou estudante da EMESP lá. Também faço bacharelado em música na Faculdade Souza Lima. E aí a gente se juntou, né? O Vini me mandou uma mensagem, o Zé, na verdade, o Matheus, né? Mandou uma mensagem convidando para fazer esse som. E eu, particularmente, nunca tinha tocado com o Vini, gostei pra caramba. Eu já tinha tocado com o Matheus em outras ocasiões. Então, fazer esse som aí com eles foi uma oportunidade de ouro, assim, gostei pra caramba. Foi muito legal. Ainda mais nesse tempo que a gente tá agora. Acredito que todos nós tivemos trabalhos cancelados, né? Então é uma outra forma da gente estar junto, dando aula online. Eu tô dando aula online, fazendo outras coisas também, tudo online.
Isso tem chamado a nossa atenção também para tentar entender mais sobre áudio, sobre um monte de coisa. Tem chamado a nossa atenção para um monte de coisa, né? Justamente, são questões técnicas, né, que nós não tínhamos tanto conhecimento, mas que a partir desse momento você passa a ser forçado a conhecer, a estudar mais, a buscar mais conhecimento, etc. Agora, todo mundo devidamente apresentado, a gente vai começar a conversar aqui a respeito desse momento, né, esse momento que é um momento de pandemia, como eu falei anteriormente, que afetou todo mundo, e cada país aí tomou uma direção. Muitos, né, o Guilherme, muitos resolveram aí obedecer, né, as recomendações da OMS, né, e a gente sabe o quê? Que a única maneira efetiva de evitar a contaminação das pessoas, visto que o vírus do Covid-19 é um vírus talvez não tão letal, mas que tem ele vai muito rápido, as pessoas pegam ele muito rápido, enfim, cada pessoa passa para mais 3, que passa para mais 3, e assim por aí virou esse pandemônio. Hoje no Brasil, não tem os dados concretos, mas acredito que já morreram mais de 1.000 pessoas, né, no Covid-19. E agora existe aí uma certa flexibilização, né, da parte dos governos, né, no sentido de permitir com que algumas empresas, né, retornem, algumas pessoas retornem ao trabalho. E aí, isso, no meio de uma pandemia, você entende que, me parece, não chegou no pico ainda, né? Porque as mortes aqui no Brasil, elas continuam aumentando, e existe uma questão, você entende, que as pessoas também não têm pensado com tanta frequência, que não só a questão do vírus em si matando as pessoas, né, e essa paralisação, mas como será o pós-pandemia, né? Qual o prejuízo real que essa crise, você entende, ela vai trazer para as pessoas? A princípio a gente fala em muito desemprego, pessoas demitindo, e quando as pessoas demitem, por exemplo, a maioria dos músicos, né, aqueles músicos que trabalham em barzinho, que correspondem a 98% da classe musical, as pessoas falam, você fala em músico, as pessoas pensam, Ivete Sangalo, os grandes artistas do business sertanejo, mas a grande verdade é que os músicos, eles estão espalhados, e 98% deles precisam do bar, da casa de show, de dar aula, enfim. E todo esse pessoal foi extremamente prejudicado, por quê? Porque nós fomos os primeiros a parar as nossas atividades, e provavelmente nesse processo de retorno seremos os últimos, né? E aí a minha pergunta, você entende, aqui com o Guilherme, é a seguinte, né? A gente vai falar sobre perspectiva, né, econômica. Então, a minha primeira pergunta para o Guilherme é o seguinte, o que é mais importante? Eu vou polemizar, tá, gente? Eu não tenho nada, mas vou polemizar. Essa é a minha pergunta. O que é mais importante nesse momento, a quarentena ou a economia? Vitor, não é o que é mais importante, no meu ponto de vista. É preciso ter um equilíbrio. A vida, ela é importante, sim. E é mais importante, porque se nós não tivermos vidas, nós não teremos economia. As vidas é quem gera economia. E eu não falo, quando eu falo que vidas são importantes do ponto econômico, eu digo que o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Agora, nós também precisamos olhar para o ponto econômico. Por quê? Hoje, nós estamos... o mercado projeta um déficit para o Brasil de 4,11%. E isso requer aí uma atenção alarmante, porque do ponto fiscal, nós precisamos de propostas do governo para que, se a gente não tomar medidas agora, a gente vai sofrer lá na frente. Porque se a gente lembrar das crises que nós passamos de 2008, 2015, nós vamos entender, porque lá nós sofremos. E no mundo, né? E aí o mundo vem se recuperando, e aí a gente se depara com algo inesperado. Então, no mundo, todo mundo precisa se reinventar hoje.
porque essa crise pegou esse vírus, melhor falando, pegou todo mundo de surpresa. E isso gerou um impacto grandioso. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, ele prevê uma queda do PIB mundial de 3% para 2020. E uma recuperação, o Fundo Monetário projeta uma recuperação para 2021 de 5,8%. Então, como que nós vamos fazer para poder sobreviver até lá? E isso somente através de projetos. Essa é a pergunta de ouro. Essa é a pergunta de ouro. Como faremos para sobreviver até lá? Exatamente. Então, são 2 pesos e 2 medidas, Vitor. Eu julgo que a vida, ela é muito mais importante. Nós precisamos preservar a vida, mas também nós precisamos ter uma certa atenção para o ponto econômico. Perfeitamente. Agora, visualizando a questão aqui dentro da nossa pátria, nosso Estado brasileiro, eu queria saber qual a sua opinião a respeito do nosso cenário econômico aqui no Brasil. Queria que você fizesse uma análise pessoal a respeito da nossa questão aqui, do nosso cenário econômico. O que podemos esperar? Olha, nós estamos prevendo um déficit para 2021 de aproximadamente, o mais que isso, de 540 bilhões. Eu espero que o governo possa voltar a dialogar para que as propostas sejam aprovadas. Então, as propostas precisam ser aprovadas para que a gente possa seguir um rumo diferente na economia. Porque nós vivemos, além da economia, um cenário político caótico, que atrapalha e muito na aprovação das propostas. Então, eu vejo que no cenário econômico aqui do nosso Brasil, do nosso país, nós precisamos, o governo precisa começar a dialogar. É preciso dialogar rápido, para que a gente possa superar esse caos que o nosso país vive. Porque esse vírus ele está ensinando muitos governantes. Porque nós temos o ponto social, muita gente em estado de vulnerabilidade. Nós temos o ponto da saúde, que infelizmente o nosso país não investe em saúde, investe muito aquém do necessário. Nós podemos observar que agora os agentes públicos começaram a se mover para poder dar uma sustentação para o sistema de saúde público. Porque se não fosse o vírus, estariam todos acomodados. Então, o vírus também serviu como um alerta para os governantes, para que eles possam efetivamente honrar aqueles que o colocaram no poder. Justamente. E aí, eu te pergunto o seguinte, né? Porque o que eu tenho visto aí nos últimos anos é um interesse da população, é uma retomada, né, do interesse da população sobre um assunto que as pessoas... Eu lembro que eu era pequeno e as pessoas gostavam de falar que não gostavam de política, né? Elas gostavam de repetir essa frase, não gosto de política, né? Mas eu acredito que nos últimos anos, com tudo que tem acontecido, da forma que tem acontecido, as pessoas estão entendendo, pouco a pouco, a importância que a política tem no dia a dia das pessoas, né? Então, as pessoas entenderam que a escolha de um candidato, que a escolha de pessoas que valorizam o espírito público, que isso é importante. Por exemplo, a nossa classe musical, eu vou puxar aqui para a classe musical, porque nós somos uma associação de músicos, né? Então, sim, por exemplo, a classe musical é uma classe totalmente vulnerável, né? Por quê? Porque não existe uma legislação que os proteja, não existe órgão regulador, você entende, que possa efetivamente fazer as mudanças que nós precisamos, né, para termos mais valor, né, nesse mercado, né, que as pessoas respeitem, né, esse profissional. E a gente entendeu o quê? Que a gente precisa de representantes
que entendam o nosso problema, né? Exatamente. E a classe musical, infelizmente, você entende, apesar de muitos setores estarem se organizando, como a Associação Abrapromos, a ABM do Marcos, por exemplo, que é uma entidade, muitas igrejas evangélicas que têm músicos, né, nos seus cultos, sempre se organizando. Eu vejo projetos até de igrejas que estão pagando os músicos como profissionais, como é o caso, por exemplo, do pastor Anderson, lá na sede do Jardim Comercial, já pratica isso em respeito à classe musical, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, o meu amigo Guilherme, qual o seu ponto de vista sobre a política apenas? E aí eu vou estender essa pergunta também para os meninos, os músicos, porque eu quero ouvir o que eles pensam a respeito disso também. Ok, Marcos, cortou um pouquinho essa pergunta no final, mas eu vou responder com base naquilo que eu ouvi, tá? Qual o seu ponto de vista sobre política, sobre a política? Perfeito. No meu ponto de vista somente através da política que nós podemos gerar melhorias para a vida das pessoas, de diversas classes, na classe dos músicos, da qual eu também faço parte, na classe de corretores de imóveis também, e diversos outros segmentos. É através da política. Só que, infelizmente, a velha política tomou conta, e fica aquele gesso no Congresso Nacional, no Executivo, e, infelizmente, as pessoas se apropriam do poder para governar e legislar em benefício próprio. Então, a importância de cada eleitor, de na hora de votar, escolher bem seu representante, é fundamental, porque, infelizmente, Vitor e os demais, e a todos os ouvintes da Rádio Boa Música, é importante notar que, infelizmente, em tempos de eleição, as pessoas vendem o seu voto por uma cesta básica. Eu sei que nós passamos por necessidades, mas o candidato pode simplesmente suprir aquela necessidade e aquele eleitor, ele vai talvez gritar por 4 anos. Isso é muito ruim, porque 4 anos é doloroso, esperar mais 4 anos para trocar o seu representante. Então, a hora do voto é o mais sagrado. Escolha bem, pesquise bem, porque é através da política que nós podemos mudar a nossa realidade. E outro ponto, se nós queremos uma mudança efetiva na política, vamos nós fazer. Porque nós, como diz Barack Obama, nós somos a mudança que nós queremos ver na sociedade. Então vamos nós nos levantar, nós jovens, Mateus, Nicolas, Vinícius, e a todos os ouvintes que estão me ouvindo. Nós precisamos nos levantar para tirar do poder todos aqueles que governam em benefício próprio. Nós precisamos nos levantar e fazer de fato a verdadeira política. Porque somente através da política que nós vamos realizar e transformar a vida das pessoas. Muito bem. Agora eu queria ouvir o Vinícius também um pouquinho a respeito desse assunto. O Vinícius, a gente já muito consciente, né, do nosso papel, né, de cidadão, né, e cada vez mais ligados aí, né, na ideia de que o meio pelo qual se faz a mudança é através da política, da escolha de representantes que realmente saibam o que está falando, que conheçam a nossa realidade. E aí eu te pergunto mais da perspectiva do músico, né? Da sua realidade como músico, de uma pessoa que, até onde eu entendi, depende exclusivamente da música para sobreviver. Eu queria que você falasse um pouquinho do o que você fazia, né, na área musical antes da pandemia e o que você está fazendo agora e quais as dificuldades que você encontrou nesse percurso até agora. Bom, então, antes de toda essa loucura da pandemia começar, né, iniciar, eu trabalhava bastante dando aulas, né, aulas presenciais, e eu tocava em algumas orquestras, onde a gente tinha um salário fixo, recebia todo mês, e a outra parte da minha renda, eu
eu construí a partir do chamado, do que a gente chama de cachê, né? A gente toca em algum lugar e o pessoal vai chamando, a gente toca em determinados lugares, eu tocava em algumas cervejarias toda sexta-feira, e aí a partir disso eu ia construindo a minha renda. Então, boa parte da renda eu construía justamente a partir desses cachês que eu fazia, né? Essas apresentações ao vivo em diversos estabelecimentos. E aí, quando toda essa pandemia iniciou, tornou-se impossível realizar essas atividades que eu realizava antes, né? Esse lance de tocar em diversos lugares. As aulas presenciais tive que passar para o conteúdo online, perdi alguns alunos devido a isso. E a gente vai tendo que... Você perdeu muito aluno? Sim, perdi alguns, sim. Porque, embora essa alternativa de lecionar aulas online seja uma coisa que está ajudando bastante, né? Ela não é exatamente a mesma coisa do que uma aula presencial, né? O rendimento não vai ser exatamente o mesmo. Tem coisas que não dá para ser tratadas da mesma forma como eu poderia tratar numa aula presencial. Então, isso acabou dificultando um pouquinho as coisas. A pandemia foi um negócio que afetou bastante a classe de músicos, né? E principalmente aqueles como nós que dependem exclusivamente da música e que construíam sua renda em boa parte a partir dessas apresentações. E aí agora, nesse momento, a gente está tentando enviar vídeos para editais, para festivais e optando por essa alternativa de aulas online, que é o que nos resta, né? É isso aí. Quero ouvir também o Matheus falar a respeito de como era a tua vida, né, musical, Matheus, antes da pandemia, né, como o que você fazia, né, para sobreviver, né, com a música, e como que ela está agora. Se houve um déficit, se você perdeu um aluno, se você não está tocando muito menos, o que você está fazendo? Explica para a gente. Então, com essa pandemia, como o Vini falou, né, afetou muito, né? Eu, por exemplo, perdi, acho que, sei lá, um terço ou mais dos meus alunos, assim, porque nem todo mundo quis continuar, né? E só a minha renda era mais dividida, né? Era mais entre dar aulas e tocar. E nesse momento tocar estava sendo bem mais rentável, né? Só que com a pandemia, né? Infelizmente parou tudo também, tudo parou. E também os alunos reduziu bastante, né? Porque eu também trabalho com aula para criança, eu trabalho com musicalização infantil, e nem todas as mães acharam viável manter a aula porque acharam que não ia dar certo. Eu estou trabalhando agora numa escola online de musicalização e dou aula para 2 crianças. E, tipo, funciona, mas nem todo mundo também nem todo mundo acredita, né? E também tem aquele negócio, tipo, a mãe fala assim, a minha filha, eu ouvi também, né? Minha filha não consegue nem participar da escola online, quanto mais, tipo, de uma aula de música, porque as pessoas colocam a música também como um plano B, nem sempre como uma coisa prioritária. Mas, como o Vini falou, né, a gente tem que, e como vocês também falaram, é o momento de se reinventar, né? É o momento de ter as alternativas online, correr atrás de plataformas, gravação também. Atualmente estou fazendo algumas gravações aqui em casa, tem dado certo. Estou dando algumas aulas online e basicamente isso. E realmente, como o Guilherme falou, é importante, né, a gente se conscientizar politicamente, mas realmente a classe dos músicos é uma classe que nunca foi 100% teve como base alguma lei, algo que transformasse essa classe como qualquer outra de trabalhadores, né? Tipo, que tenha carteira assinada, enfim. E isso faz com que nós, músicos, tenhamos que viver e correr atrás das nossas rendas por nós mesmos desde sempre. É claro que o cenário político e econômico influencia 100% nisso, mas é mais um momento de se reinventar do que causar questões que vão simplesmente nos deixar mal, assim.
É isso aí. E eu quero o relato de vocês, porque o relato de vocês é muito importante, porque ele combina com o relato de dezenas ou centenas de músicos que eu tenho contato pessoalmente, que eu conheço pessoalmente. Então, hoje, por exemplo, nós temos músicos aí que moram de aluguel e estão com 3 meses de aluguel atrasado. Tem músico que já pediu auxílio para se alimentar porque não tinha, na falta da renda, porque dependia exclusivamente do bar, e não tinha o recurso para poder se alimentar e também trazer para sua família. Então, você imagina, você entende, que a nossa associação, a Abra Promos, em parceria com a Igreja Quadrangular do pastor Anderson, tem feito um trabalho com a ajuda de empresários e pessoas que, de alguma forma, olharam para essa situação e falaram assim, não, a gente tem que dar uma mão para esses músicos que estão precisando. Inclusive, não ficou nem combinado de falar a respeito disso, mas eu quero publicamente agradecer aqui ao Guilherme, que prontamente atendeu um pedido da gente. E olha só que o Guilherme é um venerável, não é político. Eu procurei muitos políticos que, infelizmente, não nos atenderam. O Guilherme prontamente nos atendeu e ajudou um pouquinho, você entende, a clarear esse pessoal que está passando muita dificuldade, né? Então, conseguimos algumas cestas básicas, temos distribuído aí alimento, marmitex aí com apoio do Guilherme e outros empresários aí, e eu quero agradecer publicamente aí, Guilherme, pela sua força e sua sensibilidade em relação à nossa classe. Agora eu vou estender para o Nicolas. Nicolas está aí ouvindo a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de como estava a sua vida antes, né, desse processo aí do Covid, né, como você está trabalhando, e o que você está fazendo agora, né, para se virar, né, nesse período complicado. Então, a minha situação era bem parecida, tanto Deus. A minha renda vinha mais de aulas, de grupos da qual eu faço parte. Tinha grupos que a gente tinha a agenda do ano inteiro já definida e virou uma bagunça por conta disso. Fora os estudos também, né? A gente também tem que levar em conta. Eles meninos já estão formados agora, né? Só eu que estou fazendo a faculdade. Então, eu tô na faculdade na EMESP. Então, a minha vida estava uma loucura. Eu fazia aula integralmente alguns dias, fazia os cachês, né? Grupos fixos e dava aula. Agora mudou drasticamente. Eu estou dando aulas online, estou tendo aulas online da faculdade, tendo que se adaptar, né? Porque o nosso curso, acho que foi um dos mais afetados na aula online, né? Porque a gente toca junto, né? Não tem como a gente tocar. É verdade. E aí foi mais isso. Em relação à renda e aos estudos, né? Virou tudo de ponta cabeça. Nunca que eu ia imaginar isso. E o que mais preocupa, eu acho que é por questão da aglomeração. Mesmo que a gente retome algumas coisas, a gente não vai poder mais fazer grandes shows, algumas outras coisas que a gente faria antes, né? Então isso é uma coisa que a gente já tem que ter em mente para ser uma outra alternativa, né? Ok, muito apropriada a sua opinião aí, que corrobora aí com o que eu tenho ouvido, você entende, de muitos músicos, né? Agora, voltando ao meu parceiro Guilherme aqui, voltando para a questão política, né? O Guilherme, você está me ouvindo aí? Sim, estou. Ah, ok, porque eu não estou te vendo na tela aqui, porque aqui no celular não aparece todo mundo. Tá bom. Você viu aí o depoimento, né, de toda essa galera aí. Sim. São algumas das pessoas que a gente conhece, que com o mesmo relato, né? E eu quero saber um pouquinho de ti, a tua opinião como músico agora, né? Que eu sei que você entende. Qual seria a postura adequada para o profissional da música nesse momento, na tua opinião? Isso, tanto do processo dele no que diz respeito a se reinventar, isso aí todo mundo entendeu, todo mundo vai ter que se reinventar. Mas como classe, né, qual o conselho que você hoje daria para a classe musical? Você entende? Classe musical, gente, compreende músicos, holdings, pessoas relacionadas à produção, entende? Professores, é muita gente envolvida nessa brincadeira aí. Aí eu queria ouvir a tua opinião como músico. Ok. Ótima pergunta, Vitor.
A minha opinião é que a nossa classe precisa ser mais unida. Nós precisamos, infelizmente, alguns crescem, disparam e esquecem de onde veio e sequer estendem as mãos para aqueles que um dia estenderam as mãos para ele, que ajudou ele a crescer. Então, eu vejo muitos músicos ajudando outros, mas acho que falta ainda uma essência de ajuda mútua, para que essa classe possa desempenhar um bom trabalho, para que todo mundo possa ter espaço. É claro que tem muita ação do poder público em termos de regulamentação, em termos de apoio para a nossa classe, mas, no meu ponto de vista, o primeiro de tudo, não percam a fé, não percam a esperança, não desista da música, porque a música toca vidas. Então, independente da situação, do cenário, da conjuntura econômica que nós estamos vivendo, sim, sei das dificuldades que muitos músicos já estão passando na realidade. Passei fome, já passei dificuldades extremas, morei em barracos, e sei muito bem o que é este momento. Passei por diversos momentos da minha vida e venci. Mas eu quero dizer a todos vocês músicos que estão me ouvindo, na rádio, boa música. Não percam a esperança, porque nós por esta crise e vamos sair dela ainda mais fortes. Porque neste período de crise, nós vamos nos reinventar, nós vamos ter estratégia e quando nós voltarmos ao normal, nós vamos com tudo. Então, não percam a fé, não percam a esperança, não desistam da música e ajude um ao outro. Só assim nós venceremos. É isso aí, gente. Então, para você, espectador, que é músico ou que faz parte dessa cadeia, né, produtiva, né, relacionada à música, aí uma grande mensagem aí do Guilherme para você, né, muito inspiradora, inclusive, e nós agradecemos. Agora, organização, né, Guilherme? Nós temos que nos organizar enquanto profissionais de uma classe e usarmos nossa sensibilidade primeiro para conosco mesmo, né, para ajudar o irmão que também é músico, que está passando dificuldade. Eu estou vendo aqui nos grupos mobilizações aí de vários parceiros. Outro dia veio uma história aqui, Guilherme, de uma musicista maravilhosa, que nós nos conhecemos há muitos anos, todo mundo conhece essa figura, e ela tem 2 filhos deficientes, né? E ela vivia exclusivamente da música, para você ter uma ideia, né? E pandemia, parou os trabalhos, e aí como você paga as contas com 2 filhos deficientes em casa? Então toda aquela galera ali dos grupos se reuniram, fizeram compra para ela, deram uma assistência, e assim eu tenho visto em muitos grupos, né? Antigamente o pessoal olhava muito para si, né, para sua vaidade musical. Hoje eu já vejo pessoas da classe preocupando com os outros, e isso pode ser um movimento muito positivo, né, para a classe, entende? Num todo. E aí, a próxima pergunta que eu vou fazer para você, Guilherme, ela diz respeito, você entende, a tua candidatura, né? Eu sei que você é admirável, que você é candidato aí à venerância em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que às vezes eu sei que você não queria se expor dessa forma, mas por que eu vou te expor agora, Guilherme? Porque é o seguinte, porque eu tenho conhecimento do seu trabalho e da pessoa que você é, entendeu? E do que você tem feito pela classe, e não querendo que a gente comente a respeito, tal, etc., mas eu tenho interesse pessoal, você entende, em ter lá na Câmara Municipal um representante da minha classe. A gente sabe que tem muitos parlamentares lá que são representantes dizem, né, serem representantes dos músicos, mas eles trabalham para o business, né? Eles trabalham para as gravadoras, as grandes corporações. Então, tudo que eles fazem olhando para esse pessoal. E nós precisamos, quando eu falo do músico de bar, aquele que é professor, aquele que trabalha nessa cadeia produtiva
artística, musical, aqui embaixo, você entendeu? E aí eu vou te fazer uma pergunta a respeito desse assunto, né? Como efetivamente ajudar e valorizar os músicos e profissionais da música. E aí eu coloquei algumas opções aqui, né? Criando leis e estabelecendo benefícios municipais, estaduais e federais. Segundo, regularizando as profissões do ramo e criando planos de investimento e patrocínio, IPF e PJ, liberando sem burocracia recursos públicos de leis de incentivo fiscal e culturais, ou todas as opções juntas aplicadas através de um planejamento minucioso que beneficiaria todos os diferentes profissionais do segmento musical que, de alguma forma, atua na área, sendo ele profissional, amador, que é o músico prático, ou aprendiz, que é o iniciante. Ótima pergunta. Quero, antes de responder a sua pergunta, agradecer pela participação, pelos ouvintes, pela galera do Fundo de Quintal que está nos ouvindo agora. Muito obrigado aí pela audiência. Bem lembrado, viu? O pessoal dos Travessos e Fundo de Quintal. Exatamente. Um grande abraço aí para vocês. É bom que vocês estejam por dentro das questões discutidas por nós músicos que estamos aqui embaixo, né? No bom sentido, né? Então, um grande abraço aos Travessos e Fundo de Quintal. Pode continuar, meu querido Guilherme. Perfeito. A nossa classe dos músicos, ela precisa ser enxergada com outro valor. É preciso valorizar o nosso trabalho, porque, infelizmente, nós somos engolidos pelos grandes. E acredito que o poder público, ele pode, sim, e deve ajudar a nossa categoria. Porque, como eu disse, a música, ela toca a vida de uma pessoa. E isso é assistência social. Através da música, muitas pessoas desistem da droga, desistem da criminalidade. E eu acredito que é preciso elaborar, mas isso, como eu falei no início, na dica, lá, antes dessa pergunta, é preciso dessa união mútua, né, para que a gente possa fazer esse planejamento e descrever esse projeto. Então, eu parto do seguinte princípio: ouvir as dores, ouvir e ver e sentir os problemas, e a partir disso, a gente, juntos, elabora um projeto. E aí, quando esse projeto está elaborado, a gente tem que enviar para quem? Para quem nos representa lá. E é por isso que o Vitor até me pegou de surpresa, e aproveito para fazer uma confissão, que seria pré-candidato a vereador de São Paulo. Mas se nós tivermos um representante na Câmara, eu tenho certeza que a nossa classe ela vai evoluir e muito. Só que nós precisamos colocar alguém lá, para que a gente possa ser bem representado. Alguém que, de fato, possa olhar para a classe, entender as dores, olhar na legislação, o que nós podemos fazer, e aí sim a gente efetivamente apresentar o projeto e executá-lo. Uma das coisas que eu até conversei com o Vitor em uma outra oportunidade é de que, por que não, e eventos da prefeitura, virada cultural, onde vão muitos famosos, é preciso incluir aquele que está começando. Aquele que está começando precisa ser visto, ele precisa ser lembrado, porque ele é um músico, ainda que seja iniciante, é preciso abrir as portas, porque às vezes pode ser uma pessoa que tem um talento dentro dele que, devido à burocracia que nós vivemos, ele não desenvolve esse talento por medo, por insegurança, ou de repente porque ele enxerga que há tanta gente grande que ele não consegue, não tem chance no ponto de vista. Então nós precisamos abrir essas portas para a classe musical, porque eu disse e repito, a música toca a vida das pessoas. Muito bem. Lembrando alguns detalhes, né? Eu tenho conversado com muita gente, o Vinícius, Nicolas, Matheus, a respeito da classe musical, porque eu represento uma associação
de músicos, né? E eu sou músico e sobrevivo, ou sobrevivi até então, de barzinho ainda, né? Porque eu faço esse trabalho da associação de forma voluntária. Então, eu sobrevivo exclusivamente de tocar no barzinho, de fazer show, de fazer evento. Agora você imagina, meu parceiro, quase 3 meses depois, qual é a situação, né? Tá brabo o negócio. E eu tenho filho, eu tenho um monte de conta para pagar, aí você imagina. Então, a correria, né? Porque você fala assim, não sou só eu, né? Eu tenho 150 associados aqui, famílias associadas, com histórias diversas de precisão. E aí você bate numa porta, Guilherme, você bate na porta do vereador fulano de tal, ou de ciclano, você percebe principalmente o quê? A falta do conhecimento que ele tem a respeito da classe. Ele não sabe do que se trata. Ele vê, às vezes você senta com o vereador para conversar sobre isso, ele vê com um glamour que não existe, você entende, a nossa profissão. Na verdade, você pega um monte de caixa, ferramenta, coloca dentro de carro, você é o road, você chega lá no local, você monta o equipamento, você já está cansado, você tem que tocar ainda algumas horas, aí desmontar o equipamento, colocar dentro do carro, chega em casa, tem que pegar aquele equipamento dentro do carro, colocar. Então, o trabalho, o pessoal vê assim, um músico, ele chega lá e toca 2, 3 horinhas, né? Em eventos, por exemplo, de barzinho, né? Quando é um outro tipo de evento, não. Ele toca um pouco menos, mas o barzinho normalmente é 3 horas e tem músico que toca 4 horas no barzinho, né? Só que o trabalho dele começou muito antes. Quando ele começou a tomar o banho dele, quando ele começou a pegar aqueles equipamentos, colocar dentro do carro, montar equipamento. Então ele trabalha ali num showzinho que ele vai fazer, ele trabalha ao menos 6 horas ali para fazer uma apresentação. E às vezes para ganhar um cachê... Pode comentar. Desculpa interromper, mas isso fora o tempo que a gente tem que tirar na semana, às vezes, justamente para tirar o repertório, para preparar o repertório para executar naquele barzinho aquele dia, e aí já vão vários outros dias que você já está trabalhando tudo em prol de um dia só que você vai tocar aquelas 4 horinhas. Exatamente, se preparando, deixando aquele trabalho bonito para as pessoas olharem, se agradarem, né? Para emocionar as pessoas onde quer que a gente passe. E aí, tem toda uma preparação, tem uns bastidores, né, por trás de tudo isso. Justamente. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente vai conversar com alguns parlamentares, eles não têm ideia do que é isso. Por isso eu digo que a gente precisa, você entende, apoiar, você entende, veneráveis que sabem o que é a realidade do músico, que sabem o que é a labuta de um músico, que às vezes é pai de família, que é pai de filho, que paga aluguel, você entende? E investe tanto seu tempo, você entende? Em educação, na compra de instrumentos, que é caríssimo. É verdade. Né? Tinha até aí, se eu não me engano, algum tempo atrás, falavam sobre o músico ele poder obter instrumentos, né, sem pagar esse monte de imposto, né, desde que ele comprovasse que aquele instrumento era para o uso pessoal dele. Eu não sei nem no que deu isso aí, o Guilherme, esse projeto de lei aí que estava no Senado, se eu não me engano, acho que não deu em nada. Quer dizer, nada acontece. Aqui em São Paulo, né, por exemplo, a gente tem lei de fomento ao circo, a gente tem lei de fomento à dança, a gente tem lei de fomento a teatro, mas nós não temos uma lei de fomento para a música. Então, isso é fundamental, eu acho, assim, para um início de um parlamentar entrando aí, pensar numa lei de fomento para o músico. E aí eu deixo isso aqui como uma dica em nome de todos os músicos que nós representamos e dos amigos músicos que não são associados, mas que a gente tem contato, a gente tem carinho e a gente troca ideias também, entendeu? Essa é algo que faria realmente alguma diferença, entre outras coisas, né? Outras ideias que outros parceiros têm. Tem um parceiro, por exemplo, e aí, gente, se vocês quiserem me interromper, vocês interrompem e falem, tá? Que eu falo muito mesmo. Então, tem um parceiro que falou assim: Vitor, você já pensou se em todo Carrefour, se em todo Pão de Açúcar tivesse música ao vivo? Eles contratassem a música ao vivo, se tivesse um projeto sempre sólido, que pudesse unir aí, de certa forma, assim, uma parceria público-privada que desse essa oportunidade, para que todo músico pudesse expor seu trabalho dentro de galerias como, por exemplo, supermercados e outros, né?
Então, são muitas ideias boas, você entende? Que a gente ouve de pessoas aí, você entende, que daria, assim, um respaldo melhor para o músico, né? E entidades que regulem a profissão. Porque aí tem alguém... Até você falando, Vitor, eu até imagino o nome de projetos aqui, Encanto das Compras. Eu já vou preparando ideias, e você falando sobre isso, eu achei muito importante. E não querendo te cortar, poxa, há alguém que defende os atletas, por isso que existe o Bolsa Atleta. Por que, por exemplo, não poderia ter algo parecido aos músicos? Por que não? Porque essa classe não é beneficiada, uma classe que eu sempre vou dizer, que é responsável por tocar vidas. E que através dessa classe, muitas pessoas deixam de ir para a criminalidade. E aí, essas pessoas deixam de ir para a criminalidade para tocar para outras pessoas que serão tocadas. E aí, vai tirar o custo do governo. Porque a gente vai ter bandido a menos na rua, a gente vai ter economia com saúde, e aí, por aí vai. Então, são vários fatores que faz com que seja necessário o investimento e o reconhecimento do músico. Muito bem. Eu queria ouvir um também queria... Pode falar, o Matheus. Também queria falar um pouco sobre esse assunto, sobre as leis, editais. Na verdade, eu acredito que existem sim coisas para nós músicos, né? Existem muitos editais, existem muitas oportunidades público-privadas, só que é o seguinte, né? Tipo, a gente não aprende a ser produtor, a gente aprende a tocar e às vezes a beleza do tocar, mas a gente não tem nas escolas ou na vida sempre a oportunidade de ter alguém que ensine a gente a escrever um projeto, gente que ensine a gente a nos vender, né? Hoje em dia eu acredito que tipo, tem bastante coisa. Tem o circuito das bibliotecas, circuito dos céus, que é uma parceria com as entidades públicas. Tem também opção de tocar em shopping, que eu já vi muitos amigos tocarem, já fui convidado também, enfim. Existe sim, tipo, muitas coisas. A questão que eu acho que talvez pode ser levantada é qual é o critério de curadoria dos editais. Porque, por exemplo, se o critério é quantidade de público que uma pessoa pode ter, ou qual que é o critério, se é, por exemplo, se a pessoa é famosa, se a pessoa já tem CD e tal. Tipo, não é só, eu acho que também esperar que tudo venha, né? Tipo, não, a gente vai só ficar em casa. Acho que a gente, lógico, tem que correr atrás. Porque se a gente ficar só, seria lindo, seria, eu acho que o mundo ideal eu receber para ficar em casa estudando, mas infelizmente não tem como. Eu acho que tem sim, tem bastante coisa, mas eu acho que é isso, né? Talvez a gente, como músico, aprender a ser produtor, correr atrás, conhecer esses projetos, e também talvez, tipo, por que não pegar alguém que já escreve projetos e dar workshops gratuitos para músicos, sei lá, porque eu acho que esse é o grande ponto. Por exemplo, nessa pandemia, realmente abriu alguns editais que talvez o critério de curadoria afetou o músico, que é um compositor como eu, como o Vini, como o Nicolas, que não tem fama, não tem, sei lá, não toca com os principais artistas da mídia. E aí, isso é uma outra questão, mas existir, tem. Mas, igual, por exemplo, eles comentaram da virada cultural, eu concordo também que tem que haver mais abertura, mas é claro que também você tem que ter uma curadoria, né, que não escolha só por politicagem ou só por que conhece fulano, sim. Mas tem, né? Só que às vezes a gente não aprende também a como ser produtor. Tipo, eu nunca escrevi um projeto para virada cultural. E talvez se eu fosse pagar alguém para fazer isso, seria muito mais do que eu poderia, sabe? E infelizmente é isso que a gente não aprende, como que é viver de música de verdade. A gente aprende que tocar é lindo às vezes, mas tem esse trabalho árduo também. Sim, exatamente.
Foi bem comentado aí, o meu parceiro Matheus, o que você falou aí, que é o seguinte, é uma coisa muito simples, né? Não dá para fazer tudo. Não dá para o cara ele produzir uma obra, ser um compositor, e ele ser bom vendedor desse trabalho, e ao mesmo tempo ele mexer muito nas mídias sociais e conseguir fazer uma boa divulgação do trabalho dele. Não existe isso, né? E é justamente esse o fator, você vê, que fez com que, alguns anos atrás, um grupo de músicos, né, discutindo justamente isso que você falou, né, decidisse abrir uma associação, né, que tivesse como principal objetivo dar suporte para o músico. Então, eu estou puxando um pouquinho o peixe, por quê? Porque eu participo dessa associação. Mas o que a gente percebeu? A gente percebeu que existem produtoras que cobram, né, para poder fazer esses serviços do camarada, escrever um projeto, bater foto. A gente percebeu que tem um grande contingente de músicos, por exemplo, que não tem produção. Por quê? Porque é caro produzir. Para fazer um vídeo é caro, para bater foto é caro, para fazer um release em defeito é caro, para escrever um projeto. Isso depende de muita coisa. Então, o que a gente fez? A gente se reuniu e entendeu que a gente precisa de um ponto de partida, de um lugar onde você encontre aquilo que você não sabe fazer, entendeu? E assim nasceu a Abra Promos. Hoje, o que ela faz? Ela dá justamente esse suporte, né? Ela escreve o projeto, ela, ao menos o básico para esse músico começar, um vídeo, um áudio profissional, uma fotografia, ele vai ter, porque sem isso, ele não é ninguém, ele precisa se projetar inicialmente. A gente indica os caminhos, você entende? De acordo com aquele estilo que ele toca, sem preconceito de estilo, se ele é sertanejo, se ele é da música clássica, erudita, ou se ele é um cantor pop, não importa. Aí ele vai chegar lá, ele vai ter esse apoio. Mas você pergunta para mim, mas como que ele vai pagar? Porque isso custa dinheiro. Concorda comigo? Fazer foto custa dinheiro, fazer vídeo. Aí o que a gente faz? A gente permuta com o músico, permuta com ele a força de trabalho dele. Isso é, chega um rapaz que canta, toca violão e canta. Aí ele vai doar para a associação horas do trabalho dele, a gente vai fazer o trabalho de fotografia e a gente vai capitalizar essas horas de trabalho dele para cobrir o custo da operação. E por que fica mais barato para a associação? Fica mais barato por quê? Porque a gente leva trabalho em quantidade. Se fosse eu sozinho lá, num produtor de vídeo, ele vai falar X. Mas se eu falar para ele assim, eu tenho 20 pessoas para fazer vídeo com você, só que você vai fazer o melhor preço para eu poder fazer o vídeo com você, ou o áudio, ou a fotografia. Então, começa a dar certo. Porque o que eu percebi? Eu percebi que existem muitas associações ligadas à música em São Paulo, mas que elas têm um compromisso muito mais com a questão do direito autoral, por exemplo. Por quê? Porque é mais fácil você trabalhar o direito autoral, aí você pega seu percentual lá no ECAD, não tem trabalho, você só precisa de um escritório. Agora, querer formar um músico, querer profissionalizar ele, dar suporte para ele de maneira não egoísta, entende? Fazer isso de uma maneira bacana, é difícil. Então, a gente encarou a forma mais difícil, mas que a gente acredita que é essa forma que vai mudar o nosso cenário. Entende? A gente faz aí uma festa todo mês, né, uma confraternização que chama-se Café com Músicos, né? E aí, muito em breve, quando tudo isso voltar, eu quero ver vocês lá conosco. Então, os músicos se reúnem para confraternizar, né? O pessoal toca, o pessoal brinca, troca ideias, a gente leva palestrantes, pessoas eminentes para poder falar a respeito do mercado, ensinar um pouco a respeito de coisas que você falou agora. Então, essa é uma saída, a organização, né? Pensar coletivo, pensar em todos, não pensar individualmente. Palavra com Maravilha, você. eu desculpa até cortar, mas eu particularmente não conhecia essa associação e achei maravilhosa a ideia de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, querido. Guilhermão, tá por aí? Tô aqui. Para você conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho da Abra Promos através dessa entrevista, né? E a gente não chegou a conversar um pouquinho muito sobre o assunto. Perfeito. Mas é bem bacana. Com licença. E eu quero chamar o Rick, tá por aí, Rick? Opa, tô aqui.
Pessoal, eu quero, antes de ler as mensagens, eu quero agradecer imensamente ao Vitor, ao programa Abra Promos, à associação também, e agradecer por trazer tantas pessoas inteligentes que colaboram com o conteúdo digital, tantos músicos que são importantes para falar sobre essa classe musical que infelizmente não tem um amparo que deveria. Mas, como muitas mensagens aqui no nosso chat, de alguns músicos que estão dizendo que infelizmente essa classe musical está assim, porque não é tão unida como as outras classes, como das empregadas domésticas, etc. Que os músicos deveriam se unir mais. Essas mensagens repetitivamente estão vindo no chat. Então, é interessante falar sobre isso e continuar batendo em cima dessa tecla, né, Vitor? Ah, com certeza, né? Na verdade, isso é uma missão para a vida, né? A gente não quer resolver nada amanhã. A gente sabe que isso é uma conscientização, né, que ela vai acontecendo ao longo do tempo. Você entende? Com a ajuda de músicos jovens, como vocês, por exemplo, que já têm uma visão de mercado diferenciada, né, de muitos que eu conheço, né, que comprem a ideia do coletivo, né, para levar essa mensagem para outros e outros, e aí esse movimento, ele passa o quê? A crescer. A ideia de coletividade, ela começa a vir acima de qualquer vaidade, né? Porque raça vaidosa é música, a gente sabe disso, gente. Quem concorda comigo aqui? Verdade. É vaidoso, pô. Você chega num barzinho, tal, tem um rapaz tocando, ele não quer deixar você dar uma palhinha, e às vezes tem medo, só tem essa vaidade. A gente tem que ver desde o coletivo. O coletivo é mais importante que qualquer coisa. E essa é a mensagem que eu sempre deixo aqui, e nosso programa tem sempre como objetivo trazer essa mensagem. Hoje tivemos aqui uma presença especial, que é um músico que entende muito a respeito de política, né, que trouxe várias informações para a gente, que é o Guilherme. E eu queria, já estamos no final do programa, eu queria pedir para o Guilherme fazer as considerações dele, né, falar com o nosso público aí, com os músicos, com as pessoas que ouviram a nossa entrevista, e manda seu recado, Guilherme. Vitor, e a todos os ouvintes da Rádio Boa Música, eu quero mais uma vez agradecer pela audiência de todos vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Quero estar mais vezes na programação, discutindo outros temas, discutindo sobre projetos mesmo para a nossa categoria, para a nossa classe, porque eu tenho certeza que com a nossa união nós vamos juntos, longe. E como eu disse lá anteriormente, nós precisamos nos unir mais. Então, obrigado, Vitor, obrigado a você, ouvinte, Rick, Vinícius, Matheus, Nicolas, muito obrigado aí pela discussão, obrigado pelos comentários, e vamos em frente. Obrigadão, Guilherme. Vinícius, a palavra é sua, meu amigo. Lembrando o seguinte, para o Vinícius, para o Nicolas e para o Matheus, que a gente vai marcar uma data disponível de vocês para vocês estarem no estúdio. A gente vai fazer um som ao vivo para a galera. Por que a gente não faz aqui da forma que a gente está fazendo esse serviço? Porque o som não fica bom. Então, vou fazer um convite no outro programa para vocês virem para executar. E aí vamos fazer uma divulgação com mais antecedência, para o pessoal poder assistir vocês musicalmente, que eu sei que é muito bom. Tá bom? A palavra é com você, Vinícius. Ô, Vitor, será um prazer enorme poder executar essas músicas no próximo programa, numa próxima oportunidade. E mais uma vez eu venho agradecer pelo convite, né? Agradecer a toda essa discussão muito rica que a gente teve aqui a respeito da nossa classe, a respeito das saídas que a gente tem para conseguir sobreviver, né? Uma palavra um tanto forte, mas acho que é a palavra mais apropriada para o momento, né? Sobreviver, porque as dificuldades são grandes, e eu agradeço por todas as pautas aqui que a gente debateu, agradeço a toda a audiência, a todo o pessoal que acompanhou todo esse bate-papo, pessoal da Rádio Boa Música. Muito obrigado mais uma vez, e com certeza eu já estou bem ansioso para esse próximo encontro que possamos executar musicalmente, né? Vinícius. Palavra é com você, Matheus.
É isso aí, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aí interagir com vocês, conhecer mais, aprender mais. Ver que tem esse coletivo aí. Tem um coletivo assim também na Zona Leste, lá na Comendador Hermelino, Matheus Santos, e fico feliz que tenham mais aí, que a classe musical se una. Um prazer aí e que possamos fazer muito som aí a fim dessa pandemia aí. Certamente faremos, meu amigo. Palavra é com você, Nicolas. Manda um abraço aí pro pessoal. Queria agradecer aí, primeiramente, né? Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Agradecer pelo convite e também pela essa discussão aí. Aprendi bastante coisa que eu não sabia da associação. Também sempre reforçar que a gente tem que estar unido, né? Uma predisposição para a gente ser músico, a gente não ser vaidoso, não ser egoísta, né? E aí vamos tentar seguir nessa daí juntos. Estou ansioso também para fazer um som aí com vocês. Muito em breve vão marcar aí, vocês vão ter que ir lá no estúdio para o som ficar filé. Já levei os outros músicos, né, quando não estava na quarentena, e deu muito certo, foi muito bacana. Eu quero agradecer, Henrique, a você, meu parceiro, que está sempre conosco aí. Quero agradecer a Rádio Boa Música FM. Quero mandar um grande abraço aqui para o Marcos, diretor do Centro Esportivo Jorge Bruder, lá em Santo Amaro. Meu amigo, grande abraço, estamos juntos. A gente está aí falando sobre projetos aí bem bacanas que vamos incluir vários músicos aí. A gente vai falar sobre isso em outros momentos. Quero mandar um grande abraço aí para o pastor Anderson, da Igreja Quadrangular, ali do Jardim Comercial. Essa parceria tem sido muito bacana entre a Abrapromos e a Igreja Quadrangular. Agora, junto com o Guilherme, que entrou aí dando uma super força para a classe musical aí, com outros parceiros, outros amigos. E quero mandar um grande abraço para o Marcos Vinícius, da ABM. Um grande abraço para vocês e todos fiquem com Deus. Rick, tá por aí? Opa, vamos lá. Eu quero aproveitar para agradecer a todos os colaboradores que estão espalhados por vários estados do Brasil, que hoje fazem parte da Rádio Boa Música FM, colaboradores esses que escrevem matérias e artigos no nosso blog, radioboamusicafm.com, no qual agora também transmitimos todos os programas ao vivo e a nossa programação 24 horas da Rádio Boa Música FM. São assessores de imprensa, produtores, jornalistas, universitários, pessoas formadas em diversas áreas que estão entrando em contato todos os dias para escrever para o nosso blog matérias do cotidiano de várias áreas, não só de artistas, mas do cotidiano do seu dia, do cotidiano de sua cidade. E eu fico muito feliz com isso, porque a rádio ela é interessante por mostrar esses programas que são sensacionais, mas também para a gente levar a pessoas de vários lugares do Brasil notícias em tempo real, né, Vitor? É isso mesmo. Por isso que eu fico tão grato de fazer parte dessa equipe aí. Isso aí. Sou grato por ter você aqui. Um grande abraço para você aí, espectador, que esteve conosco até agora. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 21 horas, tem mais programa Abrapromos aqui. Com certeza. Um beijo aí para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Vitão, antes de finalizar, você está com pressa de finalizar, eu sei que é por causa do horário, a gente já estourou, mas hoje, como não vai entrar notícia ao vivo... Estourou o horário aqui, eu tô preocupado, não dá bronca nenhuma. Hoje, como não vai ter notícia ao vivo aqui, eu gostaria de ler algumas mensagens, pelo menos algumas, ok? Adoraria. Se der tempo, adoraria ouvir. Opa, hoje a gente está com tempo, vamos lá. No WhatsApp da rádio, o Marcos Vinícius mandou assim: um abraço e a paz para todos da rádio e todos os profissionais da música do mundo todo. Em especial para meus amigos Vitor Hugo e Guilherme Boaventura. Papo super interessante. Valeu, Marcos ABM, Agência Brasileira de Música. Olha que massa. Show de bola, Marco. Grande abraço. A Fernanda de Tocantins das Palmas está mandando um abração e disse que é muito interessante esse programa, abordando assuntos pertinentes à classe musical. Parabéns, locutor, parabéns, convidados. Isso tudo no WhatsApp. Eu vou ler só 3 do WhatsApp para depois ir pro chat. O Fernando de Piracicaba: parabéns pelo programa, estou acompanhando e compartilhei no Facebook para mais pessoas terem acesso a uma plataforma
com tanto conteúdo quanto vocês têm na vida profissional, pelo que eu entendi. Obrigado. Luciana Santos, ótima discussão. Importante saber que tem alguém que está olhando, inclusive os músicos. São Paulo aqui, abraço. Show de bola. Grande abraço, querido. Celção, São Paulo. Boa noite, tudo bem? Parabéns para vocês. Estou ouvindo Guilherme e vocês aqui na Rádio Boa Música FM. Realmente, sem saúde física e mental, não há saúde financeira e empresarial. Música é vida e acalma a alma. Parabéns pelo programa. É isso aí. Vamos para Praia Grande? Temos 93 pessoas mandando abraço, parabéns pelo programa da Praia Grande, muitos coraçõezinhos. Desculpa, gente, 97. Foi mal, desculpa. 97 pessoas da Praia Grande estão mandando parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo programa. Praia Grande, grande abraço aí para vocês. Não vejo a hora de descer aqui para poder tomar um solzinho e curtir uma prainha aí, hein? A Luzinete está falando que vai passar o contato também dela, ou entrar em contato com a gente no WhatsApp da rádio, para nós gravarmos o programa ou transmitir ao vivo, direto do quiosque dela, assim que tudo passar. Ela falou que oferece o camarão e os equipamentos para os músicos. Uau! Chama no WhatsApp. Aí que vocês acham aí, Vinícius? Camarão é bom demais. A gente aprova, hein? Mó esperto você, hein, Nicolas? Mó esperto. O Matheus só assim, ó. Eu amo, cara. Como chama? Desculpa. Eu amo. Ai, caramba. Esqueci o nome, gente. Frutos do Mar. Não, Frutos do Mar. Eu amo Frutos do Mar. É muito bom. Então, a gente vai sim, chama lá. O Evandro disse parabéns pela entrevista. Também assisti a entrevista do programa anterior da Nádia. E esse programa tá bom demais, falando sobre músicos. Aqui é Praia Grande, São Paulo. Antônio, Praia Grande também, parabéns pelo programa, Vitor, já estou te seguindo no Instagram há um tempo, não sabia que tinha programa, parabéns, agora acompanho aqui. O Antônio Carlos, Guilherme, tá mandando um abraço pro Guilherme, tá? E tá falando assim, o Guilherme já falou sobre perspectivas econômicas, eu perdi algumas partes do programa. Já falou, Rick. Já falou. Já falei. O Carlos, boa noite. Parabéns pelo programa, Vitor Hugo. Estou aqui acompanhando. Gente, a Fernanda Zenaide também tá mandando um abração. Parabéns pelo programa. Vou escrever lá na página de recados, dar um feedback sobre essa rádio. Adorei. E assim vai, pessoal do Ceará, Aracaju, o pessoal de Portugal que está sempre acompanhando, pessoal da Inglaterra que está fechando também com a gente para escrever. 2 jornalistas da Inglaterra. É surprise. Temos também mais um grande convidado aí, que está aprendendo a falar português. Ele está perguntando aqui como que tá o português dele aqui, escrevendo no chat. Tá legal, tá indo. E é um grande parceiro aí que vai vir com tudo, Vitor. Segura aí que tem vindo novidade para nós. A rádio tá crescendo, graças a Deus, também em alguns países. Eu fico muito feliz e é um dos motivos que nós voltamos com o blog a pedido dessas pessoas que hoje moram no exterior e já conheciam o nosso blog e agora querem fazer parte da rádio. Fico muito feliz e em breve ter novidade para vocês. E é isso, Vitão. Chegamos ao fim. Que show de bola, né, gente? Mais uma vez eu quero agradecer aí o público que tem nos assistido, o espectador. Muito obrigado pelo carinho. E é isso aí, ó. Esse pessoal é Vinícius, é Guilherme, é Nicolas, trazendo aí conhecimento sobre a nossa causa, sobre política. E tem mais aí semana que vem. Vocês vão continuar aqui conosco e vão gostar das novas pautas aí. E eu já faço aí antemão um convite para o Guilherme para a gente marcar um programa com uma nova pauta, um novo assunto que eu quero ouvir mais sobre suas opiniões, Guilherme. Se você topar... Perfeito. A gente já marca aí. Topei. Tá bom. Topei. Já deixa aqui, porque o pessoal adorou a tua entrevista e eu quero que você retorne aqui. Tá bom? Grande abraço. Inclusive, pode falar.
Pode falar aqui. Então, inclusive, Vitão, se tiver mais pessoas que falem sobre economia, por gentileza, entre em contato com a gente e venha colaborar com o nosso blog para passar informação, ou até mesmo com quadros em alguns programas específicos para falar sobre economia, porque no momento atual... E é a minha indicação para você nesse olha quesito aí. Olha aí. No momento atual é mais importante do que nunca, né, Vitor? Sim. Muito importante. Estou à disposição. Essa empreitada do blog aí, que é algo relativamente novo, né, Rick? Mas que teve um boom, né? Sim. Porque você estava me passando as informações que de 11 mil para 45 mil, em quanto tempo? Agora já fazem 8 dias, estou muito feliz. Em 8 dias, gente. 45 mil pessoas. Então tá funcionando o negócio. Ontem eu passei para você 45, né, Vitor? Foi 45. Pois é, pessoal, agora estamos com 49.424 no nosso blog. Tá crescendo muito rápido, graças a Deus, fico muito feliz. Olha só, gente. Então, esse é uma ferramenta do povo, né? A nossa rádio, né? Eu chamo de nossa. É nossa mesmo, com certeza. Uma ferramenta aí para tantas vozes que, infelizmente, não tem onde se expressar. Aqui estamos nós aí fazendo esse serviço aí para nossa comunidade, né? E para o Brasil e para o mundo. Com certeza. Com certeza, Vitor, eu fico muito feliz mesmo. Mas é isso aí, chegamos ao fim, Vitor. Infelizmente, temos que encerrar. O programa foi de mais ou menos quanto tempo, hein? 1 hora? 1 hora e pouco? Deu certinho. 1h30? Senhor do céu, passou muito rápido. Muito rápido. Mas é que dá vontade de ficar mais. Quando se trata de um programa, não menosprezando os outros programas, tá? Mas eu, como sou músico, eu canto, ter um programa falando de música, com músicos talentosos, com o Guilherme, com o Vitor aí, cara, a gente se empolga e quando vê as horas passaram muito rápido. A gente nem viu, né? Verdade. Mas é isso aí, pessoal. Vou fazer o seguinte, o próximo eu vou ir pro estúdio aí para fazer com você, para você poder me ver de perto. Aí sim, só não pode dar abraço ainda por enquanto, então é 1,5 metro de distância, mas a gente tá aí. A gente toma um café. E a gente toma um café junto aí nos bastidores, beleza? Demorou. Pessoal, grande abraço aí, viu, Rick? Abração. Grande abraço, Guilherme, Nicolas e Vinícius. Tchau, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Abraço, valeu. Tchau, gente. Prazer aí, viu? And I back this with Deuteronomy or Leviticus. God made this word, you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say many.